Oi, gente, bem-vindos ao Bruxa Má do Sul. O final do ano tá chegando e tá na hora da gente correr atrás da meta. Na verdade, correr não exatamente, porque eu coloquei minha meta desse ano como 50 livros e eu já li 46. É a mesma meta que eu tinha estabelecido em 2020, então é a minha média normal de livros por ano, lembrando sempre que cada pessoa lê o que consegue, lê o que quer. Então faltam só 4 livros para eu terminar e eu vou falar com vocês sobre esses livros, porque já estou lendo 3 deles. Mas também tô pensando que a gente tem um mês inteiro, então talvez role mais alguma coisa, talvez dê tempo. Vou tirar um recesso no final do ano. E quero ver se a gente consegue colocar mais uns livrinhos aí. Até porque ano passado, 2021, eu li 70 livros. Esse ano eu fui mais modesta, eu achei que eu tava lendo um pouco menos. E realmente caiu aí a nossa média de livros, o que não tem problema também. Mas se desse uma passadinha de 50, assim, só por diversão, só pra dar uma terminada nas coisas da minha estante, seria ótimo. Inclusive, o foco é em livros físicos desta estante aqui, porque tem muita coisa que eu não li ainda, porque eu tenho uma preferência por ler em e-book, mas precisamos finalizar livros que já estão comprados, que já estão aqui. Então se inscreve no canal, já deixa seu like e vem ver o que eu vou tentar ler até o final de dezembro. Primeiramente, vamos falar do que eu já estou lendo. Estou lendo Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, pouco além da metade do livro. Estou lendo em inglês, para treinar aqui o nosso inglês. Eu nunca tinha lido Sarah J. Maas antes, é a minha primeira experiência. Tem algumas críticas que a gente vai conversar depois que eu terminar a leitura do livro, mas também tô me divertindo bastante. Vocês sabem que eu me divirto muito com esse gênero de livros. Esse livro não é exatamente o que eu esperava, ele tem um negócio meio jogos vorazes, uma coisa de pessoas tendo que sobreviver a várias provas. Também tem todo um mistério, meio que uma investigação, além, é claro, do romance pelo qual a Sarah J. Maas é famosa, que também é um motivo de eu nunca ter lido. Então tem coisas boas, tem coisas que eu não gostei tanto. E estamos na leitura, eu devo finalizar essa semana ainda, porque agora chega no final, pega no tranco, né, gente? Que a gente quer saber como é que termina. Fico me esforçando pra não pesquisar as coisas no Google, pra não me dar spoiler. E estou lendo também em e-book O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. É um livro bastante curto, ele tem 175, 176 páginas. Esse é uma não ficção, claro, em que a Bell Hooks, que foi uma grande estudiosa que faleceu recentemente, um grande ícone tanto do feminismo quanto do movimento negro, eu diria. E esse livro ela explica algumas coisas mais fundamentais do feminismo que ela acha que deveriam ser do conhecimento geral e que muitas vezes ela pensa que ficam muito dentro das universidades e de grupos mais fechados, e que ela fala justamente no início do livro que sempre quando ela vai explicar para as pessoas o que é feminismo, ela gostaria de ter um livro como esse para poder explicar melhor, para a pessoa poder ler como uma primeira leitura. E esse livro não existia, então ela justamente o escreveu. Está sendo uma leitura muito interessante que aborda vários tópicos diferentes. Também devo terminar em breve, justamente porque é um livro curto. E falando em livro curto, em não ficção, eu também comecei, porque chegou aqui e eu fiquei muito curiosa, precisei ler um pedaço. Comecei Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire, que é um autor da Martinica. Ele tá justamente falando de colonialismo, que é um tema que eu acho muito interessante, e ele coloca justamente que a colonização desumaniza até o homem mais civilizado. Então tá sendo uma leitura bastante interessante. Eu tô nessa vibe livro de não ficção, como vocês estão percebendo. Mas agora já vamos voltar para as ficções. Outro livro que eu preciso ler esse mês, mas esse vai ser em e-book, é Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto, porque é o livro do meu clube do livro, então vai ser a nossa discussão no final de dezembro ou no início de janeiro. Então preciso fazer essa leitura, ela tem 280 páginas. Do que se trata o livro? Não sei, porque eu adoro ir nesse clube do livro sem saber nada do que se trata e descobrir. E achei muito legal que a gente escolheu mais um autor brasileiro, então, pra esse clube. Também é o clube onde já lemos Torturado e Quarto do Despejo, duas obras que foram muito interessantes. Então agora também é a minha primeira experiência com Mia Couto, eu nunca tinha lido antes. Não sei dizer por que exatamente. E aí esses são os 4 livros que fazem a gente chegar nos 50, beleza? A partir de agora já é exagero meu, já é uma soberba. Eu queria muito esse ano terminar a série de Mr. Mercedes ou a série Bill Hodges, que segue justamente o detetive Bill Hodges, do livro do Stephen King. Foi um dos primeiros livros que eu trouxe pro canal, foi o Mr. Mercedes, e a sua continuação, Achados Perdidos. Gosto muito do primeiro, não gosto do segundo, então sempre me deu um negócio assim, não sei como que vou para este terceiro e último livro, porque eu já não tive uma vibe muito legal com o último, então fiquei nessas de não sei o que esperar do último livro, não estava tão animada para ele.
justamente porque eu não gostei do segundo. E esse ano li menos Stephen King. Por quê? Porque li A Dança da Morte lá no início do ano e fiquei traumatizada. Se vocês lembram da Dança da Morte, é esse tijolo aqui que eu demorei muito tempo pra terminar, porque lá pelas tantas... Porque no início eu tava gostando muito e daí de repente lá pelas tantas ficou meio... não termina nunca. Mas tem resenha aqui no canal pra você saber todos os meus pensamentos, quase todos os meus pensamentos a respeito dele. Então gostaria muito de finalizar esta série logo, até pra gente terminar alguma série, né? Porque a gente vai começando série, mais uma, agora começamos Trono de Vidro e nada termina. Então vamos tentar terminar. Eu acredito no nosso potencial, meus bruxers, de que vamos terminar essa série do Stephen King. Pelo que eu já sei, nesse livro aqui as coisas ficam mais sobrenaturais. Até agora a série Bill Hodges era bem coisa de detetive, mas aqui algo maligno vai aparecer. E aí, porque aqui a gente termina uma série e começa outra, eu queria muito começar a série Terra Partida, que começa com A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Eu já tô com esse livro aqui faz tempo, e ele parece grande, com umas 550 páginas, 560, mas ele tem um tamanho pequenininho, então eu não saberia dizer exatamente se eu colocaria ele como um livro de 500 páginas. Eu diria umas 400 no máximo. Esse livro é vencedor do Hugo Awards, que é uma premiação que é entre livros de fantasia. Essa autora é muito bem falada, e o problema de eu nunca ter lido esse livro até hoje é que eu fui primeiro ler Nós Somos a Cidade, que é um lançamento mais recente da autora, e eu não consegui ir muito longe nele, porque eu achei extremamente chato. Desculpa que gosta daquele livro, eu sei que muita gente adora ele, concorreu a premiações também, e nisso acabei não tendo muita coragem de pegar outros livros da autora, mas fica a missão, agora vai. Esse livro aqui que é uma fantasia aclamadíssima e iremos tentar ler ele antes do final do ano. E 2 livros a mais já estaria de bom tamanho, mas porque eu sou louca, eu gostaria muito de tentar cumprir uma meta que eu coloquei no ano passado e não consegui cumprir, é a leitura de O Tempo e o Vento, da Érico Veríssima, que é a parte 1, que contém os volumes 1 e 2 do Continente. Ele é um livro gigantesco, ele talvez não pareça tão grande, mas ele tem aquela edição em que as coisas são todas pertinho uma das outras, é horrível. Tenho ilusão de que vou conseguir terminar ele um pouquinho. Mas se não rolar, também não rolou, e a gente tá aqui pela diversão. Eu gostaria muito de realmente conseguir ler esse livro. Se eu não conseguir terminar em dezembro, a gente termina em janeiro. Eu tenho a impressão de que eu vou gostar muito. E se tudo estiver dando muito certo, por algum milagre, se eu estiver me sentindo muito leitora, eu gostaria muito de ler o 5º volume de The Witcher, Batismo de Fogo. E a questão desse livro aqui é que eu não tô gostando muito da série The Witcher. Eu gostei muito dos 2 primeiros, que são de contos. Eu sei que as pessoas pensam ao contrário, elas não gostam tanto dos livros de contos. E depois, quando chega nos romances mesmo, na própria história, elas adoram. Mas desde que começou o 3º livro, eu não tenho gostado muito da vibe. Tem coisas legais, tem várias referências às lendas ali do leste europeu. O autor é justamente polonês. Também tem alguns momentos engraçados, o autor tem bastante essa pegada da comédia. Mas eu não tava sentindo muito a história, não tava gostando muito da maneira como ele escreve. Então, este é o volume em que nós vamos decidir se eu vou até o final ou não. Porque tem mais 2 livros disso, e daí ainda tem um prelúdio que eu poderia ler ou não. Então você poderia argumentar que já que eu vim até aqui eu posso ir até o final. Poderia, mas a gente vai decidir lendo esse daqui. Se eu chegar até o final dele, é possível que eu continue. Se eu não conseguir chegar até o final dele, se eu desistir no meio do caminho, aí foi The Witcher. É isso, então vocês viram as minhas leituras atuais, o meu livro do Clube do Livro, e esses 4 desafios aqui que vamos ver se a gente vai conseguir encarar. Se eu conseguir ler metade deles, já tô achando incrível. Pra qual dessas resenhas você tá mais animado? Qual você acha que eu vou gostar mais? Qual você acha que eu vou odiar? Me conta nos comentários. E até a próxima.